Em relação aos tipos de reações químicas, nós podemos classificar elas quanto à reversibilidade, como por exemplo reações que podem ser reversíveis. São reações que elas são indicadas por essa seta, uma seta indo, outra voltando. Aqui está dessa forma, pode ser uma seta aqui para baixo, aqui uma seta vindo aqui, ou nesse formato. Esse símbolo aqui, ó, entre parênteses, o G entre parênteses significa que esse hidrogênio é gasoso, esse iodo é gasoso, e de origem ao hidreto de hidrogênio, gasoso também. Então tá aqui. E reações irreversíveis. Aí tem a seta só indo. Aqui indica o enxofre é sólido, o oxigênio é gasoso, dando origem a dióxido de enxofre gasoso. Certo? Esse G aqui, ó, o S de sólido, G de gasoso. Quanto às mudanças de compostos, de elemento químico, né? Com a sua variação de complexidade. Essas reações podem ser chamadas de, quando é esse formato aqui, olha, duas substâncias puras, dando origem, duas substâncias simples, dando origem a uma substância composta, chamamos isso aí de síntese. Então a síntese, né? Duas substâncias dando origem a uma. Um exemplo, a reação que acontece com o magnésio. Então o magnésio é um metal muito reativo. Só em ele entrar em contato com o ar, ele já sofre oxidação com liberação de calor. Ele é muito utilizado para fazer, ele era muito utilizado para fazer flashes para fotografia. No passado eles faziam lâmpadas de magnésio, então era só quebrar a lâmpada, o bulbo da lâmpada, o magnésio entrava em contato com o oxigênio e havia liberação de luz, né? Então vocês devem lembrar esses filmes antigos que vocês assistiram já, ou quando assistirem um filme antigo, vocês podem perceber que os fotógrafos jogam as lâmpadas no chão. A lâmpada cai no chão, o magnésio da lâmpada entra em contato com o ar, com o oxigênio atmosférico, começa uma reação de oxidação, havendo a liberação de calor, né, no formato de luz. Então, magnésio sólido mais oxigênio dá origem a óxido de magnésio sólido. Duas substâncias simples dando origem a substância composta. Temos também a decomposição ou análise, quando uma substância composta, formada por dois elementos, se separam, dando origem a duas substâncias simples. É o contrário, né? Aqui você tem, ó, A mais B igual a AB. E aqui você vai ter AB é igual a A mais B. Aqui tem uma substância formando duas. Aqui você tem duas formando uma. Aqui é a síntese. E aqui é a análise. Então, outro tipo de equação química ou reação química é reações que acontecem por deslocamento. Então, aqui é uma simples troca. Esse tipo de reação química chamamos de simples troca, porque acontece uma troca única, né? Olha, esse elemento aqui, Y, passou para o elemento A. Então, antes tínhamos o A sozinho aqui, ó. Depois da reação, quem ficou sozinho foi o X. Houve uma troca simples, só um passou. Um exemplo de simples troca está na oxidação do ferro. Uma solução de sulfato de cobre. Aí você tem o ferro aqui sólido, ele em contato com sulfato de cobre aquoso, né? Aquoso quer dizer que está na água, tá no estado, não é estado líquido puro, mas está dissolvido na água. Então esse aquoso quer dizer dissolvido na água, em solução aquosa, né? Então esse radical sulfato passou para o ferro, dando origem a sulfato de ferro aquoso e cobre sólido. Então, nessa reação química, aqui acontece uma deposição de um precipitado no fundo, né, do recipiente, que é o cobre. E o ferro ele vai desaparecendo aos poucos, né, porque ele vai se tornando, ele vai dissolvendo. Então, imagina aqui, ó, você tem um recipiente com uma aguinha cheio de uma solução, né?
azulada, aí você coloca um prego dentro, de repente o prego vai desaparecendo, porque ele vai se transformando em sulfato de ferro, e vai aparecendo no fundo do recipiente uma substância avermelhada, né, que é o cobre, é o sólido. A gente chama o sólido de precipitado. Então, quando surge um precipitado, também é um fenômeno que é uma evidência que indica um fenômeno químico. Aqui temos também uma troca chamada dupla troca. Aqui temos dois compostos binários. Esse aqui, ó, AB, substância composta, e XY, substância composta. Então, o que acontece é que, nesse caso, esse elemento B vai passar para essa molécula, dando origem à substância XB, e esse elemento Y vai passar para essa molécula, dando origem à substância AY. Então, como houve uma troca dupla, né, pá e pá, imagina aí, ó, um casal de namorado aqui, outro casal aqui, eles resolvem trocar de namorado, né? Cada um fica com, ninguém perdeu nada, talvez só tenham ganhado. Mas houve uma dupla troca. Aqui um exemplo da dupla troca, uma reação entre o nitrato de prata e o cloreto de potássio, ambos aquoso. Então, quando você vai juntar, né, está dissolvido na água, é uma solução, tem uma solução, né, dissolvida na água, e misturando os dois surge um sólido no fundo do recipiente. O sólido é o cloreto de prata e é chamado de precipitado. Agora vamos para um exercício. Aqui propõe que a gente observe aqui essas imagens, 1, 2, 3 e 4. Então vamos observar que tem aqui umas representações de moléculas com esferas. Aí pede para a gente identificar as que são substâncias puras. Então pura é aquela que só é formada por um tipo de molécula. Então eu tenho aqui, eu tenho essa que é pura. Essa tem moléculas diferentes, então essa aqui não é pura, é mistura. Essa também tem moléculas diferentes. Essa tem 3, ó, essa tem 2. Aqui tem 3, ó, 1, 2, 3. Aqui só tem uma. Então pura é essa, a 1 e a 4. Aí pergunta agora quem são misturas. Misturas são essas duas aqui, ó, 2 e 3. Aí diz duas substâncias simples. As simples é aquela formada por apenas um tipo de molécula. Então aqui é simples e aqui também é simples, né? Só tem simples aqui e aqui, então é 1 e 2. Somente substâncias compostas. Então só tem essa que são somente substâncias compostas, porque aqui tem simples, né? Essa é simples, essa é simples, essa é simples. Aqui tudo é simples aqui. Só tem essa que é formada apenas por substâncias compostas. Então essa aqui seria a resposta desse. Pergunta 2. Qual dos fenômenos a seguir não envolve reações químicas? Isso aqui, ó, presta atenção, não envolve. Então vamos procurar fenômenos físicos. Fusão do gelo, fenômeno físico. Digestão de um alimento é um fenômeno químico. O alimento muda a sua natureza, né? Suas moléculas são decompostas. Combustão também muda a natureza química do comburente, do combustível. Queima de uma vela é a mesma coisa que combustão. Explosão de uma dinamite também é uma combustão. Então tudo isso aqui é fenômeno químico. Aqui é um fenômeno químico. Então só tem só essa fusão do gelo que é um fenômeno físico. Como pede para a gente identificar o fenômeno físico, então é a fusão do gelo. Não envolve reação química, então é um fenômeno físico. 3. Das alternativas abaixo, o que constitui exemplo de substância simples? Qual é? Qual a alternativa que constitui um fenômeno, um exemplo de uma substância simples? Das alternativas abaixo, a que constitui, das alternativas abaixo, a que constitui um exemplo de substância simples é, letra A, vamos procurar substância simples.
Vamos relembrar o que é uma substância simples. É aquela que é formada por um único tipo de elemento químico. É um único tipo de átomo. Então temos aqui a água, que é formada por hidrogênio e oxigênio. Essa já não é. B é formada por nitrogênio apenas, oxigênio apenas, oxigênio apenas. Então é a letra B. Vamos ver as outras alternativas. Letra C tem carbono e hidrogênio. Essa já não é. Essa tem peróxido de hidrogênio, que é o hidrogênio e o oxigênio. Também não é. Esse aqui, ó, formado apenas por fósforo, poderia ser. Somente por enxofre, poderia ser. Mas aqui temos hidrogênio e enxofre, então essa também não é. Restando apenas a alternativa B. Então, olhe, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, podem mandar recados. É importante que leiam, né, bem façam um exercício e me enviem, para que vocês possam, né, compreender bem, para que possam compreender bem